Uma ótima segunda-feira para todos nós, 8 horas e 18 minutos na cidade. Você está no Bom Dia da Cidade, já sabe, sempre 8h15. Pela manhã, Leonora falando de psicologia, cuidado com a saúde mental. Hoje terminando a série Ansiedade, né, Leonora? Um ótimo dia, uma boa semana. Bom dia, pessoal. Semana passada eu não pude estar aqui ao vivo com vocês, mas deixei ali o meu recado e é muito bom estar de volta, tá? Sempre bom demais. E aí hoje a gente vai encerrar o nosso ciclo sobre ansiedade. E para encerrar esse ciclo, eu trouxe 3 exercícios que a gente vai usar quando percebemos que a ansiedade está mais em alta. Porque, Bruno, você sabe, né? Quando a gente tem qualquer tipo de dificuldade para lidar com uma situação, quando a gente percebe que essa situação está chegando, nós estamos nos aproximando dela, fica muito mais fácil, né? Então, assim, o simples fato da gente perceber de estar começando a nos sequestrar, está chegando, ou a raiva, qualquer coisa, aumenta o nosso potencial de ação sobre ela, não é verdade? Sim, com certeza. Aumenta o nosso poder de escolha. Então, assim, apesar da ansiedade, mais uma vez, ser uma reação normal, ser esperada, ser mesmo até útil pra gente, de uma certa quilometragem pra frente, ela deixa de ser útil. Esses dias eu estava até fazendo uma comparação no consultório com um adolescente sobre assim, sabe quando aproveitando aí, né, o início de clima de Copa do Mundo, quando a gente está em frente, a gente não, né, vocês jogam futebol, estão de frente pro gol, e aí vocês pegam a bola e ao invés de calibrar a força, chuta a bola que ela vai lá para longe. A ansiedade descontrolada, descalibrada, é tipo isso. O corpo entende que tem que colocar uma força muito grande para dar conta daquela situação ali. Só que no fim das contas não precisava. Aí o gol não sai, vai para cima da trave. Isso pode acontecer até com o próprio profissional do futebol, porque o objetivo principal é só colocar a bola depois da linha naquele retângulo. Mas aí sua mente vai talvez com a força excessiva, achando que precisa disso. E não é realmente a realidade. Exatamente. Então, assim, a ansiedade descompensada é isso. É nós se preparando para uma reação muito grande, quando, na verdade, aqui fora a realidade não pede isso. Sim. E aí, quando ela aumenta tanto assim, ela nos impede de viver aqui. É como se fosse um sequestro emocional. Você treme, você vê coisas no sentido assim, nossa, olha só, eu tô vendo que não vai dar certo, eu tô sentindo que não vai dar tempo, mas na verdade é um misto de pensamento e de emoção que faz a gente ter essa sensação ruim. E não, na verdade, o que a situação em si pede. É claro que não existe receita de bolo. Algumas técnicas vão servir para algumas pessoas, outras técnicas não vão servir. Assim como qualquer tipo de intervenção em saúde. Qualquer tipo de intervenção em saúde, a gente fala de quê? De estudar o caso da pessoa. E aí o médico ou o enfermeiro que vai propor a intervenção, vai propor de acordo com a pessoa, não é? Então as técnicas para trazer a gente aqui para lucidez de novo, durante uma alta da ansiedade, também é muito individual. E aí, para a gente saber qual que vale, nós temos que treinar. Né, Bruno? Nós temos que treinar para entender qual que vai funcionar melhor para mim. Sim. E entendendo, principalmente, gente, e eu acho que nunca é demais afirmar isso, que é uma questão de saúde. É uma questão de saúde. Uma simples dor de barriga pontual não indica uma doença, mas uma dor de barriga crônica todo dia já é um sinal que a gente precisa estar alerta, não é? Com certeza. Procurar um médico profissional. Exatamente. Então, uma simples dor de barriga é assim que a gente faz. Com sintomas em termos de saúde mental, também precisa ser dessa forma, também precisa ser respeitado dessa mesma forma, tá? E aí, vamos lá para a nossa primeira estratégia. Né? A primeira estratégia é bem simples. É basicamente a gente inspirar pelo nariz e expirar pela boca, porque isso ajuda a equilibrar.
Isso ajuda a equilibrar os nossos níveis de oxigênio e de gás carbônico dentro do corpo. Olha que legal. E aí o seu organismo fala o quê? Opa, eu estou em equilíbrio, então tá tudo bem. E isso já ajuda a dar uma acalmada. Uma segunda coisa que é muito boa é a gente desfocar do interno. Você já reparou, Bruno, e vocês aí, gente, no trabalho, em casa, que às vezes nós estamos tão mergulhados naquilo que nós estamos sentindo, pensando, ou aquilo que nosso corpo está mostrando em termos de sensação, que a gente se desliga daqui de fora. Acontece mesmo no sequestro. Sabe quando a gente fala assim, nossa, eu fiquei cego de raiva? É por aí. Então, quando a gente sentir, quando você perceber que as suas emoções estão te sequestrando, já não estão deixando mais você agir conforme você quer agir, se liga em qualquer objeto que esteja aqui fora. Serve qualquer coisa. Pega o objeto ou foca numa visão e começa a descrever aquilo ali. Observe e descreva aquilo ali. Por quê? Porque isso vai ajudar você a sair desse mundo interno para ir para aquilo que a gente chama de contingência, que é o aqui fora. Que é você percebendo que aqui fora tá tudo ok. Ó, eu desfoquei daqui de dentro, comecei a olhar aqui para fora, deu para me acalmar. E aí você pode fazer alguma coisa. Porque enquanto nós estamos totalmente ativados pela ansiedade ou por qualquer tipo de emoção, a gente não dá conta, né, de reagir com lucidez. Vai atrapalhar, né? Com Vai certeza atrapalhar. vai atrapalhar. Tira o foco. Exatamente. Perde a percepção do correto, do normal, né? Exatamente, perde a percepção, porque a ansiedade vai colocar um óculos na gente e que vai alterar essa percepção daquilo que é normal. E aí a terceira coisa, gente, é talvez a mais difícil, que é lidar com o pensamento. Quantas pessoas chegam ao consultório, ou a gente vê nas conversas do dia a dia, enfim, falando, nossa, mas eu não quero mais pensar nisso. Eu não dou conta mais de pensar nisso, eu não suporto mais pensar nisso. E, na verdade, o pensamento vem como uma reação, como um fluxo sanguíneo, como um fluxo de batimento cardíaco. É uma produção do nosso corpo, não tem como não pensar. Se eu ficar falando assim, gente, eu não posso mais pensar naquela roupa que tá na máquina dela lá em casa, que eu não estendi, eu só vou pensar nisso o dia inteiro. Não dá pra gente brigar com o pensamento. A gente precisa entender ele como um fluxo e que não necessariamente como uma produção, né, do nosso corpo, assim como o batimento cardíaco, como o sangue, e que a gente não precisa colocar nele toda a verdade. O que a gente prova que esse pensamento é real? O problema é que um pensamento negativo vem com uma caravana. Que caravana? A caravana do coração acelerado, a caravana da boca seca, a caravana do enjoo, a caravana da mão suando. Tudo isso vem junto com o pensamento negativo. Então, por isso que às vezes ele é tão real. É difícil não acreditar numa coisa quando essa coisa traz tanta alteração no corpo físico, não é? Sim. E o que fazer numa situação que você não consegue controlar essa situação de vir o pensamento, desse fato constante? O que fazer para tentar focar talvez no trabalho, ou pegar uma outra atividade, quem sabe fazer uma atividade física, ou ver um filme? Isso. Primeira coisa é entender o pensamento como uma coisa natural. É natural. Você tem que pensar o tempo inteiro. Vai vir, né? Ele vai vir, exatamente. Você tem que pensar, se está vivo, você vai pensar. Agora, você precisa entender que esse pensamento não necessariamente é real. Não é porque é real no sentido assim, ele não te diz uma verdade. Não é porque esse pensamento está o tempo inteiro na sua cabeça, trazendo coisas desconfortáveis para o seu corpo, é que ele é real. E que você pode experimentar fazer coisas, esse é o grande pulo do gato. É isso que a gente tem que fazer, respondendo a pergunta. É você continuar fazendo aquilo que você tem que fazer naquele momento, mesmo com o pensamento. Porque pensa, se você entende que aquele pensamento ali é uma coisa natural, que vem,
A gente não tem como escolher que o coração pare de bater. O pensamento é a mesma coisa. Então, assim, entendendo que o pensamento vai vir, entenda também que, uma vez que ele é natural, você pode fazer o que precisa ser feito, mesmo com ele ali. Por que que pensamento negativo, digamos, ou pensamento ruim, causa tanto prejuízo? Porque geralmente eles nos paralisam ou nos colocam a agir de uma forma diferente daquilo que nós nos propomos. Não é? Verdade. O grande problema do pensamento negativo é esse. É porque ou ele faz a gente ser mais grosseiro. Ah, essa fulano não gosta de mim, fulano tá me traindo, fulano sacaneou comigo. Então, o pensamento me faz o coração acelerar, tá vendo? É o sexto sentido. E não é sexto sentido. É o seu corpo reagindo a uma coisa ruim. E aí, quando você entende que você pode agir de acordo com os seus valores, com aquilo que é importante para você, com aquilo que você tem que fazer naquele momento, você reduz a força desse pensamento. Brigar não é uma boa opção. Brigar com o pensamento nunca é uma boa opção. De fato, a maioria das vezes você vai perder e ele vai continuar constante na sua mente, né? É, exatamente. E aí, junto disso, tem uma estratégia muito boa, que é a estratégia do escrever. Ou falar para você em voz alta esse pensamento. Falar é mais difícil porque você, na maioria das vezes, né, que nós estamos com esse tipo de pensamento, a gente está acompanhado por alguém. Sim. Mas se você puder ir no banheiro, por exemplo, do seu trabalho, repita. Repita esse pensamento em voz alta. Externaliza ele. Porque assim, a gente não tem aquela história, eu só consigo ver a minha mão se eu colocar aqui numa distância. Se eu colar minha mão no meu nariz, eu não consigo ver. Mistura tudo. Mão, nariz, anel, não sei o que. Agora, se eu distancio, eu não. Pensamento negativo também. Se eu pego aquele pensamento, externalizo de alguma forma, escreve no WhatsApp, cria um grupo para você mesmo, escreve ali seus pensamentos ruins durante o dia. E depois, quando você se acalmar, você vai poder ver o quanto que aquilo ali não fazia sentido. O quanto que se a gente der um passo para trás, numa perspectiva maior, a gente percebe que não faz sentido. Legal. Né? E aí, gente, aproveitando que hoje é o último encontro do ciclo de ansiedade, uma pessoa perguntou naquele dia das caixinhas o que era de pior, assim, qual que era o pior sintoma de ansiedade? E aí eu fiquei pensando muito nessa pergunta, porque é claro, o que é bom, o que é ruim, o que é pior, o que é melhor, depende muito da avaliação de cada pessoa. Sim. Mas eu acho que a gente não pode perder de vista a questão biológica da ansiedade. Inclusive para a gente desconstruir essa história de mimimi, de que é frescura e que não precisa de tratamento, né? Então, assim, pensando nisso, nós temos que avaliar muito os sintomas em termos de comprometimento. Qual sintoma tem trazido mais comprometimento para você? Geralmente, os sintomas que trazem mais comprometimento são os sintomas físicos. É a sua mão que não consegue parar de tremer, é o coração que não para de acelerar, que te leva pro PA, fazendo você entender que está tendo um infarto. É um enjoo que não passa, um tipo de desequilíbrio, assim, como se fosse uma vertigem o tempo inteiro. Então, pensando em termos de sintomas, eu diria para a gente ficar mais atentos aos sintomas físicos, uma vez que são esses sintomas físicos que vão comprometer, por exemplo, a vida adulta da pessoa, de cuidar dos filhos, de ir, para quem tem filho, óbvio, de ir para o trabalho, de comer, de dormir. Então, perceba isso, você tem um sintoma que te atrapalha a viver a vida de adulto, a vida que você precisa viver para se manter, se atente a isso, porque muito provavelmente para você esse é o pior dos sintomas, tá? E uma outra coisa, nós como profissionais da saúde precisamos muito nos atentar ao fato de não sermos jornalistas. Uma vez uma professora fez essa comparação, eu achei fantástico. Que assim, ninguém vai ter uma crise de ansiedade porque perdeu o emprego. Não, isso aí é manchete, né? A pessoa vai ter uma crise de ansiedade que foi deflagrada, o desemprego apertou o botão. Mas naquele corpo ali já tinha toda a condição de ter uma crise de ansiedade. Porque senão todo mundo que perdia o emprego estaria
com crise de ansiedade. E a gente sabe que não é assim que acontece. Então a gente precisa, quando nós estamos falando de saúde, nós precisamos muito levar em conta o social, claro, mas a gente precisa levar em conta também o biológico, aquilo que é químico, aquilo que está dentro do seu corpo, porque isso é que leva o paciente ou o cliente, enfim, a buscar tratamento e a entender, e os familiares entender que não é frescura. Com certeza, pode acontecer, né? Pode acontecer. Mas talvez você ache que está auto-preparado, mas pode acontecer. Pode acontecer. Então, assim, um divórcio, uma perda de emprego, a morte de um familiar, pode pode gatilhar, pode ser o botão ali que vai apertar para a crise acontecer? Pode. Mas isso só vai acontecer se aquele corpo já tiver uma condição para essa ansiedade patológica, tá? A gente não pode esquecer disso. E que é uma questão de saúde. Legal. Leonora, a gente vai chegando ao final, 15 minutinhos é muito rápido, mas quero te agradecer, né? Foi 3 séries de ansiedade? Foram 4, se eu não me engano. 4. É. Então, e contribuiu muito, né, para nós aqui, para os ouvintes, para os internautas, e que venham outros temas e que possa ter essa questão de trabalhar bastante o tema, que aí o ouvinte também quer ouvir o próximo programa, dar continuidade do assunto. Isso. Essa semana eu vou deixar nas caixinhas do Instagram o que vocês querem ouvir aqui. Vou colocar a votação, na verdade, não vai ser caixinha. E aí vocês escolhem o próximo tema, combinado? Legal. Leonora, muito obrigado. Na próxima segunda-feira, 8h15 da manhã, horário marcado. Combinado, gente. Boa semana. Boa semana a todos. Conteúdo gravado vai para o nosso Facebook também, já está no Instagram, e também para o nosso site www.radiocidadebarlandia.com.br e no nosso canal no YouTube. Tá na cidade, está sempre bom demais. Simone e Simara,